É um momento importante e eu vejo como grande responsabilidade esse momento. E eu vejo também que não é à toa, senador Alcir, que durante os últimos dias eu me apliquei em conversar muito com o senador Pedro Chaves, que tinha o seu relatório, como também ouvi os taxistas, ouvi os motoristas também dos aplicativos, exatamente para conhecer o assunto. E eu deixei sempre de maneira muito clara que eu não queria, entre aspas, nem matar os taxistas e nem tampouco matar também os motoristas de aplicativos. É uma realidade e o que tem que se buscar é realmente a regulamentação, a ordem. Por isso, nós vamos agora apresentar aqui o nosso relatório. Vou apresentar aqui as emendas, as que acatei, as que rejeitei, deixando bem claro que o PLC 528, ou melhor, PLC 28, que veio da Câmara dos Deputados, eu deixei bem clara a minha posição que eu não achei um bom projeto. Inclusive, eu disse hoje, buscando exatamente o consenso, buscando o meio termo, o que eu acho que ficou muito próximo entre taxistas e aplicativos, ficou muito próximo a concordância no seguinte ponto: a questão da placa vermelha, a questão da obrigatoriedade da propriedade do automóvel e a questão do poder público ele se tornar no PLC 28 como realmente é com o táxi, o permissionário. Então, eu sou a favor da regulamentação, mas não da estatização. Então, o PLC 28, eu vou ser favorável ao projeto nos termos das emendas acatadas. Que fique bem claro, e falei isso com os taxistas hoje, pela manhã. Se nós conseguíssemos o acordo que foi tentado muito pelo senador Assígor Cas, no sentido de nós aprovarmos o PLC 28 da maneira como ele veio da Câmara, e depois com um acordo para o veto, então eu votaria de acordo com o PLC. Sem esse acordo, eu deixei bem claro para os taxistas que não votaria a favor do PLC 28. E também disse em conversas com os taxistas que querer, ou de certa forma, entre aspas, exigir que o Senado, no seu campo de 81 senadores, cada um representando o seu estado, representando situações específicas, pode ser que no norte o taxista seja maior do que o Uber, mas no Rio de Janeiro não é, em São Paulo não é. E nós temos que ver o lado dos trabalhadores, mas temos que pensar também no usuário. Temos que pensar no usuário dos dois serviços. Então, eu dizia com forma clara como é o meu proceder. Tanto com o Uber, aquilo que eu não concordava eu falei, aquilo que eu achava que não deveria ser de um jeito, eu disse, e para os taxistas a mesma coisa. Porque eu não sou contra nenhum e estou tentando ser a favor dos dois, buscando exatamente essa mediação, senador Hélio. Então, eu dizia, é muita, repito, pretensão querer que o plenário, composto por 81 senadores, ou tirando o presidente que não tem o voto, de 80 senadores, que viessem a aprovar sem nenhuma mudança para que não voltasse para a Câmara. E foi o objeto de toda a discussão hoje na reunião de líderes. Então, o Senado tem sim o seu dever, tem o seu papel constitucional de casa revisora, e como o projeto nasceu na Câmara, cabe sim ao Senado mudar e alterar aquilo que ele acha que tem que ser mudado, tem que ser alterado. Não sujeito a se volta para a Câmara ou se não volta para a Câmara. Não sujeito a se a Câmara vai sentar no projeto, engavetar o projeto ou não. Então, isso tem que ficar bem claro. E essas são as minhas posições para entrar agora na questão
do meu relatório. Vem ao exame do plenário, em substituição às comissões de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, e também da Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, e de Assuntos Econômicos, a CAI, e de Assuntos Sociais, a CAS, e de Serviços de Infraestrutura, 3 projetos em tramitação conjunta. O projeto de lei da Câmara, o PLC número 28 de 2017, do deputado Carlos Zaratini e outros, que altera a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, para regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros. Também o projeto de lei do Senado, PLS número 530 de 2015, de autoria do senador Ricardo Ferraço, que institui a lei que regulamenta e organiza o sistema de transporte privado individual a partir de provedores de rede de compartilhamento e insere o inciso 14 ao artigo 4º da Lei 12.587 de 2012, de forma a definir a modalidade. A Lei número 12.587 de 2012 trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Já a Lei 9.503 de 1997, ela institui o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Passamos a uma breve descrição do conteúdo de cada proposição. O PLC número 28 de 2017 contém quatro artigos, sendo que o primeiro deles apresenta o objeto da lei. O artigo 2º altera a redação do inciso 10º do artigo 4º da Lei 12.587 de 2012 para incluir o conceito de transporte remunerado privado individual de passageiros, que define como serviço remunerado de transporte de passageiros não aberto ao público por meio de veículos de aluguel para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas, solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede. O artigo 3º acrescenta os artigos 11A e 11B na mesma lei, para atribuir a responsabilidade dos municípios e do Distrito Federal na fiscalização e regulamentação da atividade, além de determinar as condições em que será realizada a autorização dessa modalidade de transporte. Seriam exigidos cobranças de tributos municipais devidos pela prestação do serviço, contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros e do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, inscrição de motoristas como contribuinte individual do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, habilitação que contenha a informação de que exerce atividade remunerada para conduzir veículo automotor na categoria B ou superior, atendimento aos requisitos de idade mínima do veículo e outras características exigidas pelo poder público, posse e porte de autorização específica emitida pelo poder público municipal ou do Distrito Federal, e emissão e manutenção do certificado de registro e licenciamento de veículos, CRLV, no município da prestação do serviço, obrigatoriamente em seu nome, como proprietário, fiduciante ou arrendatário, com registro e emplacamento do veículo na categoria aluguel. O artigo 4 trata da cláusula de vigência, que seria imediata. O PLC 530 de 2015, ele é estruturado em 19 artigos, sendo que o primeiro deles indica o objeto da lei. O artigo 2º traz as definições de veículo, motorista parceiro, rede digital, compartilhamento e provedor de rede de compartilhamento, com a sigla PRC. O
O artigo 3º estabelece que os PRC não são empresas prestadoras de transporte e que os motoristas parceiros devam ser enquadrados nas figuras jurídicas de microempreendedor individual, o MEI, ou no Simples Nacional, e que não são nem transportadores comuns, nem prestam serviços de transporte público. Estabelece, por fim, a cobrança de imposto sobre serviços na mesma ou nas mesmas condições aplicadas ao táxi, é o ISS. O artigo 4 exige que o PRC seja registrado junto ao órgão municipal de trânsito e transporte, observando requisitos que deverão ser elencados na lei municipal, e estabelece a taxa de licença anual para operação não inferior à cobrada dos serviços de táxi, que deve ser aplicada em desenvolvimento urbano e transporte público. O artigo 5º condiciona a prestação do serviço à adequação e inspeções e exigências de todos os níveis da federação. O artigo 6º requer que o motorista parceiro tenha carteira nacional de habilitação profissional, apresentem comprovante de antecedentes criminais e contratem seguro de acidentes com a mesma cobertura mínima exigida dos táxis. Os PRC deverão encaminhar periodicamente cópias de tais documentos às autoridades locais, como também a cópia dos documentos do automóvel a ser utilizado. O artigo 7 remete ao Código Civil, a Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, as questões referentes à responsabilidade civil do serviço prestado. O artigo 8º estabelece que os métodos de cálculo das tarifas devam ser divulgados publicamente e que a tarifa estimada para o serviço seja informada ao usuário antes do início da viagem. O artigo 9º ordena que estejam disponíveis a foto do motorista, o modelo e a placa do veículo quando da requisição do serviço. O artigo 10 exige que o recibo a ser gerado contenha as seguintes informações: origem, destino, tempo e distância da viagem, mapa, informações da tarifa e do motorista. O artigo 11 proíbe que o PRC contrate motoristas que tenham sido condenados nos últimos 7 anos por dirigir sob a influência de drogas ou álcool, fraudes, crimes sexuais, uso de um veículo motorizado para cometer crime, atos de violência ou atos de terrorismo e crime envolvendo danos materiais e ou roubo. Os artigos 12 e 13 restringem os pedidos de compartilhamento às redes dos PRC, proibindo que os motoristas embarquem passageiros que não tenham solicitado o veículo. Artigo 14º, proíbe o pagamento direto entre motorista e passageiro. Artigo 15, visa a proibir a discriminação de passageiros por parte do PRC, inclusive quanto à deficiência física. Artigo 16, obriga que o PRC retenha informações tanto dos motoristas quanto dos passageiros por mínimo de 1 ano. O artigo 17 estabelece que o Poder Executivo deve regulamentar a matéria até 45 dias a partir da data da publicação da lei. O artigo 18 altera o conceito de transporte privado individual da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana para que se refira somente às viagens produzidas por PRC. E ao artigo 19, a cláusula de vigência que seria imediata. Muito bem. Então, feito o relatório, eu quero apresentar as emendas com o meu parecer. A emenda número 1
do senador Ayrton Sandoval, pretende obrigar o motorista a se formalizar como pessoa jurídica, devendo ser exigido o seu registro como microempreendedor individual. A emenda número 2 do senador Telmário Mota tem por objetivo exigir a identificação dos veículos utilizados na prestação de serviço e deixar de exigir que o motorista parceiro, assim como os taxistas, seja proprietário do veículo. A emenda número 3 do senador Lazier Martins visa a suprimir o seguinte: a exigência de placas vermelhas e de autorização prévia do poder público para a prestação do serviço. B, a proibição de que os condutores prestem serviço em outra cidade que não aquela em que o veículo foi emplacado. A restrição de que os motoristas possam dirigir veículos registrados em seu próprio nome ou somente registrados no seu próprio nome. Ao mesmo tempo, inclui a obrigação de que os motoristas possuam registro junto às plataformas tecnológicas de intermediação e que esse cadastro seja remetido ao poder público. A emenda número 4, também do senador Lazier Martins, inclui os seguintes deveres para os provedores de aplicativos: a prestar as informações necessárias à supervisão do poder público; b, manter sede, filial ou representação no Brasil; enviar ao usuário a identificação do condutor do veículo antes da prestação do serviço, garantindo que o condutor que prestará o serviço seja o mesmo informado ao usuário; armazenar informações sobre as viagens e impedir a prestação de serviço por pessoas com antecedentes criminais. A emenda número 5 do senador Lazier Martins estabelece cláusula de vigência de 180 dias para a entrada em vigor da futura lei. A emenda número 6 do senador Pedro Chaves apresenta substitutivo ao PLC número 28 de 2017, incorporando o conteúdo das emendas número 3 e 4, além de promover as seguintes alterações: permitir a liberdade tarifária para os serviços de radiotáxi, desde que contratados por aplicativos; prever a responsabilidade solidária da provedora de aplicativos por eventuais danos causados na prestação do serviço; estabelecer obrigações para os motoristas em relação à qualidade do serviço; estender aos taxistas as obrigações relativas à comprovação de inexistência de antecedentes criminais previstas na emenda número 4. A emenda número 7 do senador Ivo Cassol tem por objetivo limitar a 5% a taxa cobrada dos motoristas pelas empresas responsáveis do aplicativo. As emendas número 8 e 9 do senador Assígio Cais são emendas de redação. A emenda número 8 renumera o inciso da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que tratará do transporte por aplicativos, de 10 para 14 o artigo, uma vez que a alteração ao inciso 10 inadvertidamente retira da Política Nacional de Mobilidade Urbana a definição de transporte motorizado privado. Além disso, remete o parágrafo do artigo 4º à especificação de que os veículos empregados serão da categoria de aluguel. A emenda número 9 cria novo parágrafo no artigo 11b, proposto para tratar especificamente da questão da propriedade do veículo. A emenda número 10 do senador Roberto Rocha reduz a base de cálculo do imposto de renda devido pelos taxistas autônomos de 60% para 20% do rendimento bruto auferido
durante 5 anos. A emenda número 11 do senador Ricardo Ferraço altera a lei do taxista para permitir o transporte intermunicipal por essa categoria. A emenda número 12 altera a cláusula de vigência para 180 dias após a publicação. A emenda número 13, também do senador Ricardo Ferraço, altera o artigo 11b para determinar que o serviço somente será permitido ao motorista que cumprir as condições de emitir e manter o certificado de registro e licenciamento do veículo e apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. A emenda número 14 do senador Ricardo Ferraço corrige a inconstitucionalidade do PLC, que delegava a competência privativa da União aos municípios. A emenda número 15 do senador Ricardo Ferraço dispensa autorização para a prestação do serviço de transporte dos aplicativos. A emenda número 16, também do senador Ricardo Ferraço, suprime o inciso 3º do artigo 11b do projeto de lei da Câmara 28 de 2017. A emenda número 17 do senador Ferraço corrige a definição de transporte remunerado privado individual de passageiros para o seguinte: serviço remunerado de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas, solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunidade em rede. A emenda número 18 do senador Pedro Chaves altera o artigo 11b para dizer que o motorista deve estar cadastrado junto à empresa de aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede para a intermediação de transporte remunerado privado individual de passageiros, cujas informações deverão ser compartilhadas com o município ou o Distrito Federal na forma do regulamento e emitir e manter o certificado de registro e licenciamento de veículos no Distrito Federal, no estado de prestação do serviço, em município integrante de área conurbada, interestadual ou, em se tratando de veículo de terceiro, no município da residência ou sede do proprietário do veículo. A emenda número 19 do senador Pedro Chaves também define o serviço, e a emenda número 20 do senador Lindbergh limita a 5% o valor da comissão cobrada pela empresa provedora de aplicativos. Lida as emendas, eu vou à análise. Análise. Com relação à constitucionalidade e juridicidade das duas proposições apensadas, registramos que nada obstaria a sua aprovação. Nos termos do inciso 11 do artigo 22 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. O Congresso Nacional e quaisquer de seus membros detêm iniciativa de proposição, já que o assunto não se insere no rol de iniciativa privativa do Presidente da República, fixado pelo parágrafo 1º do artigo 61. Quanto à juridicidade, em sentido escrito, o projeto atende aos pressupostos de novidade, abstratividade, generalidade, imperatividade e coercibilidade. No mérito, entendemos ser urgente a aprovação de uma regulamentação dos transportes por aplicativos, elementos que nos últimos anos passou a compor o quadro de mobilidade urbana das nossas médias e grandes cidades. Entretanto, a aprovação da redação atual do PLC 28 de 2017 traria enorme insegurança jurídica ao setor. Já de início, o PLC
define o serviço prestado de uma forma que não conduz à realidade, ao dizer que se trata de transporte realizado por meio de veículos de aluguel. Além desse problema, a remissão de regulamentação nos municípios afronta a Constituição Federal, que estabelece que competência para legislar sobre transporte é privativa da União. Constituição, artigo 22, 11. Assim sendo, tal delegação somente poderia ser conferida aos estados e ao Distrito Federal, mas não aos municípios, sendo exigida lei complementar e não lei meramente ordinária, como é o caso dos projetos sob análise. Com efeito, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ADI número 2606 e ADI 3136, considera que só a União cabe legislar sobre transporte de passageiros, como já se decidiu, inclusive, em relação aos mototáxis, sendo necessária expressa autorização em lei complementar para que a unidade federal possa exercer tal atribuição. Além disso, é necessário reiterar a exigência de propriedade do veículo por parte é necessário retirar a exigência de propriedade do veículo por parte do condutor, que é incompatível com a forma de funcionamento do mercado. Tal regra impediria que um veículo fosse utilizado por mais tempo do que uma única pessoa pode trabalhar, regra que não existe nem mesmo no mercado de táxi. Também consideramos meritório o estabelecimento de exigências para as empresas de aplicativos, tais como manter sede no Brasil, o que possibilita a cobrança de impostos e ter responsabilidade solidária na prestação do serviço. Por fim, quanto à técnica legislativa, o PLC aqui analisado merece alguns reparos. Ao substituir o inciso 10 do artigo 4º da Lei 12.587 de 2012, o projeto inadvertidamente retira da Política Nacional de Mobilidade Urbana a definição de transporte motorizado privado, que é aquele que ocorre quando um veículo particular é usado para deslocamentos urbanos sem fim de exploração econômica. Entretanto, essa definição é utilizada em outros dispositivos desta lei, em especial nos artigos 6º, 2, inciso 2 e 23, inciso 7, que dão respaldo às restrições como o rodízio veicular em São Paulo. Para solucionar esse problema, basta alterar a numeração do inciso proposto para 14, de modo a preservar a redação do atual inciso 10, o que fazemos mediante a apresentação de subemenda. Por isso, votamos pela aprovação do PLC número 28 de 2017, com emendas. Voto. Diante do exposto, votamos pela rejeição do projeto de lei do Senado 530 de 2015 e das emendas 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 e 19 e 20, e pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 28 de 2017, nos termos das emendas número 11, 14 e 16, e das emendas número 1, 4, 12, 13, 15 e 17, na forma das seguintes subemendas. Subemenda a emenda número 1. Substitua-se na emenda número 1 a expressão exigência de registro do motorista como microempreendedor individual nos termos da Lei Complementar número 128, de 19 de dezembro de 2008, estando sujeito aos limites dos enquadramentos previstos por inscrição
como contribuinte do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. E, quarto, estar inscrito como microempreendedor individual nos termos da Lei Complementar número 128, de 19 de dezembro de 2008, estando sujeito aos limites do enquadramento previsto por 6, e estar inscrito como contribuinte do Instituto Nacional de Seguridade Social. Subemenda à emenda número 4. Substitua-se na emenda número 4 a expressão 11b por 11a, acrescentando-se à redação proposta o seguinte parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Em caso de danos decorrentes ou associados ao serviço que trata o caput, respondem solidariamente todos os profissionais e empresas que contribuírem para o fornecimento do serviço na forma da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Subemenda à emenda número 12. Substitua-se na emenda número 4 a expressão artigo 4 por artigo 5. Subemenda à emenda número 13. Suprima-se da emenda número 13 a redação proposta ao caput do artigo 11b, mantendo-se 2 incisos. Subemenda à emenda número 15. Substitua-se na redação da emenda número 15 a expressão as seguintes condições as seguintes condições, excluídas quaisquer outras. Subemenda à emenda número 17. Substitua-se na redação proposta do artigo 4 da Lei 12.587 de 2012 pela emenda número 3, a numeração 10 por 14, alterando também a numeração das remissões que constam do artigo 3º do PLC número 28 de 2017. Senhor presidente, esse é o relatório, análise das emendas, que eu também tenho aqui na planilha o acatamento ou não acatamento. Esse é o relatório e o voto.